Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém? Aqui estamos novamente, meus queridos irmãos, para anunciarmos a palavra de Deus. Logo em seguida, entramos em orações pelos necessitados. São Tiago diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O texto da mensagem é Marcos 15, 9 a 21, que diz o seguinte: Jesus e o Sirineu. Vamos entrar em Jerusalém. A Jerusalém antiga, que tem agora a Jerusalém moderna, né? Para quem não sabe, existem duas Jerusaléns. A antiga, construída sobre o monte, com mais de 3.000 anos. E o centro é o centro do monoteísmo, isto é o centro de quem adora um Deus só. É sagrada, isto é, para os cristãos, né? E para o islamismo também, e para o judaísmo. Jerusalém antiga é uma cidade pequena, irmãos. Só tem 3 bairros. Veja só, que fartura. Só tem 3 bairros. O bairro dos judeus, outro bairro que é dos árabes e o dos muçulmanos. Jerusalém antiga, ela é turística, bíblica e histórica. Não tem hotéis. Foi construída várias vezes por ter perdido muitas guerras. Segundo os sabidos, diz que Jerusalém foi invadida 50 vezes e 12 vezes ela foi totalmente destruída e está lá reconstruída de novo. Então esta é a Jerusalém, tão conhecida pelo mundo, né? As ruas de Jerusalém, que é impressionante, são estreitíssimas, são estreitas. Jerusalém antiga é uma cidade de ruas estreitas mesmo e curtas. A via que Jesus carregou a cruz existe até hoje, irmãos, conserva até hoje. Os católicos fazem contínuas procissões por ela. Chamam essa rua de Via Cruz ou Via Dolorosa, que a cruz quer dizer a via da cruz, a rua da cruz, por onde Jesus passou arrastando a cruz, né? A pedra aonde Jesus colocou a mão para fazer força para se levantar, está lá até hoje, e continua no mesmo lugar, e sendo adorada pelos católicos. Fazem procissões até a pedra, com cântico, e vejam bem, elas com lamentações doloridas e profundas. Ao chegar ante esta pedra, eles passam a mão sobre esta, choram e vão embora. Vem outro, passa a mão sobre aquela pedra onde Jesus colocou a mão para se levantar, choram, lamentam e vão embora. Por quê, né? Por que lamentar assim? Esse Jesus que eles estão chorando até hoje, ele está vivo, está sentado ao lado direito do nosso Pai, está nos ouvindo, mandou o Espírito Santo para nós. Mas tudo bem, cada um com sua forma de crer, né? Simão, por cima da pedra existe uma placa com um desenho de um homem caído, com a cruz nas costas. E o outro, um homem em pé ao lado, ajoelhando, ajudando a se levantar. Este homem é Simão, ajudando Jesus a se levantar daquele suplício, né? Levando a cruz. Momento dramático. A rainha desse reino, de onde Simão veio, rainha de Sabá, né? Essa rainha ficou sabendo que na terra de Israel existe um rei que recebia sabedoria direto do seu Deus. E ela era uma mulher muito, mas muito sábia. Isso há 2.000 anos antes de Cristo, viu? Há 2.000 anos antes de Cristo. A rainha desse reino, então, resolveu ir até em Israel conhecer este rei, conhecer sua sabedoria. Por quê? Porque os sábios do seu país não conseguiram responder nenhuma pergunta dessa rainha. Aí, como ela soube que em Israel tinha esse homem lá muito sábio, que recebia sabedoria do seu próprio Deus, então ela foi até lá, chegou até lá, com uma comissão grande, e foi fazendo perguntas, e Salomão foi respondendo todas as perguntas da rainha. Não pedia nem tempo para responder, ela fazia a pergunta, ele encaixava a resposta, fazia a pergunta, ele encaixava a resposta, né? Então ela ficou verdadeiramente assombrada, admirada com a sabedoria desse rei. E ela, quando foi chegando em Israel, chegou em Israel, quando ela viu
as vestes dos empregados, quando ela viu o alimento dos empregados de Israel, quando ela viu a alegria dos servos, a alegria das cozinheiras, dos empregados da cozinha, ela foi indo para a cozinha, então ela olhou para dentro daquelas tamboras, daquelas caixonas grandes, de bronze, e no fundo da panelona estava escrita: Santidade ao Senhor. Você acredita, segundo os sábios aqui, disseram que ela desmaiou de tanta admiração, de tanta espanto, ficou atônica e caiu desmaiada, entende, irmãos? Mas quando ela voltou em si, aí foi nos aposentos dos oficiais, foi nos quartos das empregadas também, todo mundo vestindo roupa de primeira linha, garfo de ouro, pratos de ouro. A mulher ficou realmente espantada, irmãos. A alegria dos homens, dos empregados, dos boiadeiros, dos pastores chamava a atenção dela. Ela falou: olha, é realmente bendito o teu Deus, é realmente o Deus que tu serve, digno de ser adorado, digno de ser louvado, porque isso é inacreditável, né? Certo. Depois ela foi embora com muitos presentes que Salomão deu. Aí depois Salomão foi lá também em Sabá visitar ela. Visitou várias vezes. De repente Salomão começou a construir congregações lá em Sabá. Que esse país de Sabá, lá da África do Norte, era Sabá naquela época. Hoje é Cirene. Não, hoje é Etiópia. Mas na época que Cirineu veio visitar, é a mesma Sabá. Só que já era crente da época que Salomão esteve lá visitando a rainha. E afinal de contas lá nasceu muitos Salomãozinhos. Salomãozinhos nasceram vários lá. E este Cirineu é da linhagem de Salomão. Da época que Salomão esteve por lá, construiu as igrejas, formou igrejas grandes lá e aprenderam a adorar a Deus. E Salomão ensinou a eles que todo ano teriam que vir em Israel para receber o sangue da remissão do cordeiro, tá? E esse Cirineu, nessa ocasião, veio em Israel para receber a remissão do sangue do cordeiro. Todo ano eles tinham que fazer isso aí, certo? Agora, vocês vejam bem, o Salomão, ao construir as igrejas lá, dizem que ele, o próprio Salomão, separou meses, 1, 2, 3 meses, 4 meses, para ficar direto lá em Sabá, né? Claro, teve caso com a rainha, e os crentes lá se multiplicaram e cresceram e aprenderam a adorar a Deus. Então, ele passou a morar alguns tempos lá em Sabá. Sabá passou a ser Cirene quando ela foi invadida por Roma. Aí já não se chamava mais Sabá, chamava Cirene. Esse irmão, esse crente, daqueles crentes devotos, né, veio até a Israel para receber esse sangue aí, o sangue do cordeiro para a remissão de pecado por 1 ano. Agora, meus queridos, Simão, ele chegou pela porta do campo, pela porta que entravam os pastores, os boiadeiros com seu gado, entrou por aquela porta ali da cidade. E por isso nós entendemos, né, pela porta do campo, né, nós entendemos que ele era um lavrador de terra ali em Jerusalém, mas não é. Ele veio de muito longe. Sabe quantos quilômetros esse homem andou? Diz que andou abaixo de 17 dias. Ele andou 1.609 quilômetros para conseguir participar desse grande culto de remissão de pecados. Outra coisa importante, Simão, ele era negro. Simão era de um país que 84% dos habitantes acreditavam em trabalho de bruxaria. 99%, e 84% eram negros, tá? Então a obra que Deus fez no país dele, por último aí ganhando até a rainha, foi uma obra espantosa. Bom, aí ele chegando, vamos adiantar, então ele chegando em Jerusalém, ele alojou seus homens, que era uma comissão grande, né? Viagem muito longa. Tinha seus camelos carregados com alimento para eles fazerem o boião pela estrada, comida, roupa de frio para frios, então era muita coisa, era uma comissão grande. Aí quando ele chegou em Jerusalém, que alojou todos os seus homens, aí ele tirou da sua mala, da sua maleta lá, né, a sua túnica branquinha, mandou passar, ficou bonitinha mesmo a sua túnica branquinha, colocou a sua túnica, vestiu.
e começou a subir aquela rua estreita de Jerusalém. E foi subindo para o templo. Foi subindo. E foi pensando, eu não posso sujar a minha túnica, porque se eu sujar esta túnica, eu não entro no pátio do templo. Porque os guardas, os caras grandalhões, que o sacerdote colocava no portal, era para examinar as túnicas. Se tivesse amarrotada, se tivesse manchada, se tivesse um furinho que fosse, eles já mandavam voltar. Não, você pode voltar, você foi reprovado aqui na entrada. Pode voltar. Então Simão foi andando pela rua e olhando, examinando, a minha túnica tá boa, né? Examinou tudo direitinho. Se tivesse, meus irmãos, você imagina uma mancha, já mandava o homem voltar. A veste tinha que ser branca, como eles diziam, como a cor da lã de um cordeirinho recém-lavado, branquinha mesmo. E outra coisa, os homens não podiam terem de jeito nenhum no corpo tatuagem. Se faltasse um dedo também voltava. Se tivesse manchas grandes no corpo, já voltavam, tá? Não podia ter defeito nenhum. Tinha que ser um homem realmente perfeito para receber a unção do sangue do cordeiro. O banho do sangue do cordeiro, que eles falavam banho, mas não era banho. E assim, ele foi subindo a estrada, pensando nisso com muita alegria. Bom, já cheguei em Jerusalém, agora estou subindo, vou até o templo. De repente, ele alcançou uma procissão. Uns homens gritando palavrões, xingando. E aquela alegria do Simão desapareceu. Falou, mas que negócio é esse? Por que essa briga? Por que xingar desse jeito? Né? Aí ele parou e ficou ouvindo, e era um grupo de pessoas, soldados pelo meio, xingava alguém, batia em alguém, com aquele chicote de tortura, cuspiam naquele senhor, na cabeça cuspiam. Aí ele falou, é um homem condenado, é um homem condenado. Ele tá com a coroa de espinhos, esse senhor aí, ele alcançou e ficou olhando, ele tá com a coroa de espinhos. Aí viu que era um condenado à morte. Aí ele perguntou para alguém, mas por que esse senhor é condenado à morte? Ele se declara filho de Deus. Ele se declara filho de Deus e que também ele é rei de Israel. Isso é uma blasfêmia, por isso ele vai ser crucificado. Veja a tábua escrita aí, de pendurada no pescoço dele, porque ia uma tábua de 1 metro de largura, quadrada, né? Amarrada no pescoço do presidiário, escrito ali o crime que aquele senhor havia cometido. Quem era estuprador, quem era ladrão, quem era assassino. E no caso de Jesus, eles acusavam Jesus, que Jesus dizia que era filho de Deus e que era rei de Israel. Então isso aí, para a lei mosaica, era pena de morte. E Jesus estava subindo para lá, para o Calvário, para ser pregado na cruz. E o nosso Simão já ficou com muito medo. Falou, meu Deus. E ele olhava para o homem e falava, mas aquele homem banhado de sangue. E não paravam de bater, as costas tudo cortadas de chicotes. E aquele sangue escorria pelo braço, batia na coxa e caía no chão. O sangue corria pelo braço, caía na coxa. Então, e Simão, mas por que tanta maldade? Por que tanta crueldade deste jeito? E a tábua no pescoço de Jesus, escrito em grego, o crime dele, de Jesus, né? Que dizia que era filho de Deus e rei de Israel, escrito em grego, que era a língua universal da época, e escrito também em hebraico, que era a língua local, e escrito em latim, que era a língua do imperador, do Império Romano. Então, em 3 línguas, né? Estava escrito. O grande crime de Jesus, como diziam eles. E era uma situação humilhante, né? A corda amarrada no pescoço de Jesus, e a outra ponta da corda amarrada no braço do soldado que ia crucificá-lo. De um lado estavam os 3 pregos para pregar Jesus na cruz, e no outro lado estava pendurado na cintura do soldado o martelo. Coisa terrível, meus irmãos. Agora, Simão ficou preocupado, falou, mas se eu passar na frente dessa procissão aí, espirrar sangue desse senhor aí na minha túnica, vai manchar. O que eu faço? Será que eu vou em frente ou espero? Aí ele falou, olha, é melhor eu esperar e esse povo adiantar mais. Eles adiantar mais, ainda tem um tempinho ainda, e é o que eu vou fazer. Vou esperar. Já estão passando por mim, então eu vou ficar encostado aqui, espero que ninguém me suje, porque senão eu não entro lá para receber o sangue do cordeiro na minha roupa.
Quando Jesus aparelhou ao lado de Simão, Jesus caiu com a cruz. Ao cair com a cruz, Simão pulou de lado e ficou olhando. Peraí, deixa eu ver se esse homem é importante mesmo. Olhou para Jesus, viu que era um cidadão simples, não viu beleza nenhuma na pele de Jesus, era uma pele queimada pelo sol. As mãos de Jesus parece que eram de um cidadão que trabalhava em serviço pesado. Não viu nada em Jesus que pudesse chamar a atenção de um empresário como era Simão, né? Ficou impressionado. E ele caído e vinham os soldados e batiam em Jesus com aquele chicote, com aquelas pontas amarradas a estanho, irmãos. E aí Simão falou, quer saber de uma coisa? Eu vou sair daqui. Quando ele tentou sair do lugar, ouviu uma voz forte gritando, ei, você aí! Simão parou, olhou, é comigo, Senhor? É você mesmo, Ajuda o condenado a se levantar e ajuda ele a levar a cruz. Ele falou, mas Senhor, olha, a minha veste aqui, eu tô com a túnica de adoração ao Senhor, que eu vou receber o sangue da remissão dos meus pecados por 1 ano. Por isso eu acho que... Escuta aqui, rapaz, você vai ou não vai ajudar ele a levantar a cruz? E levou a mão na espada. Aí Simão, sim senhor, eu faço isso. Eu faço isso, sim senhor, sem problema. Aí Simão já foi já com o olho cheio d'água, falou, pronto, agora vai sujar minha roupa. E Jesus tinha caído, fazendo a volta de uma esquina da rua estreita, caiu ao lado de uma pedra. Aí Simão abaixou do outro lado para ajudar Jesus a levantar. Quando Jesus quis se levantar, Jesus bateu a mão no ombro de Simão. E a outra mão, Jesus bateu na pedra a mão. E aí encontrou força para ficar de pé. Ficou a marca da mão de Jesus nas costas de Simão. E Jesus, equilibrando para não cair de novo com a cruz, acabou encostando o braço no ombro do Simão. Não, olha, sujou Simão todinho com sangue. E Simão já começou a chorar ali. O soldado, por que você está chorando, rapaz? Não, nada. Ajuda ele a levar a cruz agora. Aí Simão continuou subindo com Jesus, Jesus arrastando a cruz e Simão ajudando a arrastar a cruz com Jesus. De repente, irmãos, atrás dele, Simão ouviu uma voz gritando, olha aqui, gente, eu era cego, e eu pisei aqui no sangue que Jesus derramou no chão aqui, ó, eu pisei em cima, ao pisar em cima eu senti um calor no meu corpo, e sarei ao tocar no sangue de Jesus, esse é o sangue da pisadura dele, pela pisadura de Jesus eu acabei de sarar agora. Simão falou, ué, mas quem é esse homem, será? Aí, de repente, mais na frente, alguém gritando, olha, eu era aleijado de um pé, eu era coxa, minha perna era seca, pisei no sangue de Jesus e eu estou curado, senhores. Louvado seja Deus! E aquela gritaria, aquela festa que o povo fazia. Simão, mas quem é esse homem? Estou ajudando ele a levar a cruz e o sangue dele vai curando o pessoal. Aí um soldado do lado falou, tá vendo? O sangue dele, ao tocar no chão e alguém pisa por acidente, se tiver a doença curada. Que coisa, hein, gente? Que coisa. E continuou levando. E quando chegou lá, Simão ajudou Jesus a levar a cruz uns 50 metros só. Aí com 50 metros mais na frente, que ia subir mesmo a rampa do monte, Jesus falou para Simão, pode deixar que agora eu consigo chegar sozinho. Aí o soldado, o quê? Pode deixar ele embora que eu vou conseguir levar a cruz. Tá bom, pode ir embora. Vai lá pro seu culto lá. Simão todo sujo. Quando Simão chegou lá no templo, já estava fechando a porta. Aí o guarda da porta falou, ué, mas você chegar atrasado desse jeito? Aí ele contou a história. Ah, aquele lá é o Jesus Nazareno. Aquele homem lá, ele curava os enfermos, dava visão a cego. Aquele homem lá, ele ressuscitava mortos. O quê? Ressuscitou mortos. E não foi 1, nem 2, nem 3, não. Aquele homem lá era um fenômeno. Mas a própria religião dele, a sua religião mesmo aí, ó. Sua própria religião aí, ó, condenou ele à morte. Aquele que eu ajudei a carregar, aquele lá mesmo. Vai morrer agora, se já não está sendo pregado. Tudo bem. Aí Simão ficou sabendo, aí o homem da porta lá falou, olha, ele contou dos senhores que foram curados, um de cego, outro da perna, outro não sei o quê. Aí o rapaz do templo falou, mas você não conhece a profecia que diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados? É isso aí, abriram as feridas nele e o sangue correu no chão e quem pisou no sangue dele foi curado mesmo. Meu Deus do céu! Aí Simão voltou triste.
andou 1.600 e poucos quilômetros pra nada, né? E aí pela estrada ouviu alguém falando: você viu o que Jesus fez? Aí disse que ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Simão falou: realmente ele foi calado, não gemia, não gritava, e eles batendo nele sem parar. Meu Deus do céu, que coisa! Tá, aí Simão voltou lá para sua pensão. Chegando na sua pensão, dormiu e falou para o seu servo, falou: amanhã cedinho, com escuro, vamos partir. Porque, e aí, patrão, deu tudo certo? Deu tudo certo. Deu tudo certo, não se preocupe, tá? Tá bom, patrão. Então foram dormir e manhã cedo Simão partiu. E triste. E o soldado: mas senhor, o senhor não tá alegre, não. O senhor não tá alegre, não. Não. E como que era esse sacrifício lá? Esse sacrifício lá do cordeiro? Aí ele explicou para os rapazes. Falou: era assim, ó. A gente chega no templo com a roupa branquinha, o sacerdote sai de trás de uma porta, com um cordeirinho pendurado pelos pescoços, cabecinha do cordeiro debaixo do sovaco, sobe no altar, o altar é de 2,80 m, sobe lá em cima, degola o cordeirinho lá em cima e balança o cordeirinho fazendo em roda, como se fosse ponteiro de relógio marcando hora. Aquele ponteirinho lá de segundo, roda ele e o sangue correndo dentro, em cima do altar, numa bacia no altar. Aí ele pega um pincel grande, que é de isopo. Ele pega aquele pincel, mergulha no sangue do cordeirinho e manda o pessoal se ajuntarem ali. Aí ele açoita, mas não solta o pincel. Só açoita o pincel e sai aquele jato de sangue em direção aos homens. E na túnica de um homem que pingar uma gotícula só, pode ser uma gotinha do tamanho de um grão de feijão, só de tocar uma gotinha, ou da metade de um grão de feijão, ou do fundo de uma agulha, tocou a túnica do cidadão, do religioso, que está com a sua túnica branca, ele já está remido dos seus pecados por um ano. E vai ser ano de prosperidade, porque o Senhor abençoa o justo. Por isso que nós temos todo ano vir aqui receber a remissão dos nossos pecados. Porque o Senhor diz que os passos de um justo o Senhor abençoará. E eu vim atrás dessa bênção. Ah, então é assim, é desse jeito. Tá certo então, tá certo. E aí continuaram andando. Muito bem, mas por quê? Vejam bem. Por que a mão de Jesus tocou o ombro de Simão? Bom, porque ele queria levantar do chão. Com aquela pesada cruz sozinho não dava. Então, Jesus colocou a mão no ombro de Simão. E Jesus já sabia que Simão também não ia conseguir chegar no horário certo lá no templo para receber o sangue da remissão dos seus pecados, né? Todo filho primogênito de um fazendeiro, ele ia estudar na escola rabínica, entrava com 5 anos e saía com 14 anos. Estudava lá seus 9 anos e saía com 14. Ele tinha que passar por um teste depois dos 9 anos na escola rabínica. O teste chamava-se o Filho do Mandamento. E a prova oral que ele recebia era de 70 professores da Bíblia. Ele sentava em uma cadeira no salão e em volta dele 70 professores. Tinha uma pergunta cada um. E a pergunta era baseada no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Cada um fazia uma pergunta. E ele teria que responder essa pergunta sem errar nenhuma vírgula. Se ele não errasse nenhuma vírgula e respondesse todas as perguntas, a comissão examinadora dos mestres, se fosse aprovado, seu nome seria eternizado para toda a sua família. E dali ele saía sendo um mestre, como Jesus era mestre, podia fundar uma religião, e ele recebia uma capa de mestre, que era de profeta, né? E essa capa de mestre dava garantia para ele não ser preso por ninguém, não ser atacado por ninguém, porque ele era autoridade. Ele tinha autoridade de mandar prender e de soltar. Agora, se fosse reprovado, a comissão examinadora chegava, o chefe da comissão examinadora punha a mão no ombro do cidadão que foi reprovado e dizia: não foi possível você ser um mestre e eternizar os nomes dos seus antepassados, porque você foi infelizmente reprovado. Mas lhe restam 3 coisas extremamente importantes. Vá trabalhar, depois constitua uma família bela
E terceiro, sirva a Deus com coração verdadeiro. Você terá sucesso, você terá riqueza e você terá a sua eterna salvação. Olha, irmão, Jesus passou por esse teste aí, não foi com 14 anos não, Jesus tinha só 12 aninhos. José e Maria não acreditavam que Jesus iria passar nesse teste. Até eles pensaram que Jesus tinha ido para casa na frente de todo mundo. Mas não, Jesus estava lá no templo. Passou pelo teste e não só pelas perguntas dos 70 professores. Aí por conta dele, ele entrou nos livros de Salmo, dos profetas e foi dando aula para eles, né? Foi dando aula. Então Jesus sempre foi realmente um fenômeno. Quando alguém era aprovado, como Jesus foi, eles colocavam a mão no ombro do aprovado e dizia: segue-me, porque te farei ser um grande mestre sobre esta nação. Só que com 30 anos poderia procurar os seus discípulos, e foi o que Jesus fez. Agora vamos entender. A mão de Jesus no ombro de Simão foi o sim para eternizar o seu nome com seus antepassados. Essa mão no ombro de Simão. E Simão estava todo choroso, achando que tinha sido totalmente estorvado por Jesus, embaraçado por Jesus, né? Quando Simão viu sua roupa toda manchada de sangue, chorou muito de tristeza. Veio de tão longe, gente. Bastava uma gotinha de sangue, assim, do tamanho do fundo de uma agulha. Se tocasse aquela gotinha de sangue na roupa dele, ele estava abençoado por um ano. Aí ficava lamentando, aí, ó, andei 1.609 quilômetros à toa, pra nada, tá certo. Mal sabia ele que aquele sangue era do verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus não explora ninguém, né? Isso está em João, no Evangelho, capítulo 1, verso 29. Com profunda tristeza, ele dobrou a sua túnica, colocou então na sua mala e foi embora. Voltou para sua terra natal, lá para Cirene, que antes o nome daquela terra era Sabá. A família judaica de Simão e de todos aqueles que fossem para o grande culto de remissão, eles contavam os dias e já preparavam uma grande mesa na sala, tá? E com ansiedade ficava esperando o papai voltar. A espera era com uma mesa posta de comida, de toda espécie de comida. Era uma celebração, mas de explosão mesmo. Ele sentava na cabeceira da mesa e contava a façanha que passou, a dificuldade pelo caminho, e para chegar no templo, para entrar, para adiantar, para que o sangue tocasse nas suas vestes. Contava todo satisfeito, todo orgulhoso para a família. Olha só, depois da janta, do almoço, da janta, ele tirava aquela túnica de dentro da sua maleta e mostrava para a esposa e para os filhos: aí, meus filhos, aqui é a mancha do sangue do Cordeiro. Por um ano nós estamos sendo abençoados. Deus está nos enriquecendo de bens, porque nós somos servos fiéis. E fazia aquele grande discurso. Aí o Simão chegou, cabisbaixo, a esposa: uai, o que foi? O que houve? Aí Simão contou a sua história. Na hora que eu ia subindo, alcancei um cidadão lá, um cidadão calado, apanhando. Aí contou toda a história. Aí quando ele quis passar pela procissão, um oficial do exército falou: para aí. Olha, o homem caiu aí. O condenado caiu e ele não vai se levantar. Você ajuda ele a levantar aí. E eu falei para ele: mas é minha roupa branquinha. Não interessa, rapaz. Aí eu ajudei a levantar, sujou minha veste. Mesmo assim, eu cheguei lá no templo, mas já estava fechando a porta. Então, amor, eu voltei, meus filhos, sem o sangue do cordeirinho na minha roupa e não sei o quê. Mas só que Simão tinha mandado um filho dele, um tal de... me parece que era Rufo. O mais velho. Ele tinha um filho por nome de Rufo e outro por nome de Alexandre. E Rufo era o mais velho, então veio para Jerusalém, para a escola rabínica, e estudou lá aos 9 anos. Na hora que fez o teste, foi reprovado. Aí foi embora lá para Cirene. Foi embora, continuou trabalhando lá, e quem sabe um dia ia se casar, é claro. Aí Rufo escutou a história do pai. Mas como é que é essa história aí, pai? Aí o pai repetiu a história, falando que aquele homem, cheio de paciência, ia apanhando, e quem pisava no sangue que pingava do corpo dele,
de qualquer enfermidade que tivesse, era curado na hora. Aí Rufo falou: pai, espera aí. Correu lá e pegou os pergaminhos dele e falou: aqui, este homem aí, está escrito aqui sobre ele, ó, pelas suas pisaduras fomos sarados. Pai, esse homem aí, que pôs a mão no seu ombro, este é o Messias que havia de vir aqui na terra, pai. Essa história do sangue é verdadeira. Está escrito aqui: pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem teve a sorte de pisar no sangue dele, que derramou no chão, claro, foi curado. Então, meu pai, este homem aí, que o senhor está todo choroso, porque ele te impediu de o senhor receber uma gota de sangue, o senhor foi remido pela mão dele, meu pai. Que conversa é essa, Rufo? Pai, olha aqui. Aí mostrou pro velho, leu pro velho escutar direitinho. Pai, este Senhor, esse Messias, ele separou a nossa família, meu pai, para nós sermos pregadores do Santo Evangelho aqui no norte da África. Nós somos separados para isso, papai. Mas, meu filho, se alegra. No ano que vem o senhor pode voltar e o senhor vai ver se esse ano o senhor não vai ser abençoado. Aí diz os historiadores que o Cirineu foi abençoado 3 vezes mais aquele ano, por causa do sangue de Jesus na veste dele. Aí quando ele voltou no outro ano, deu tudo certo. E Rufo, esse filho mais velho, casou-se e foi pregar para o sul da África lá. E o apóstolo São Paulo, lá em Romanos 16, versículo 3, Paulo saudando todos os habitantes daquela região, disse: e saudai por mim também a Rufo, valoroso obreiro do Senhor, que foi chamado para esta obra eterna. Então, realmente, Rufo era um dos pregadores do Evangelho, filho do Cirineu, que pregou o Evangelho na face da terra, meus irmãos, certo? Cirineu chorou muito, pensando que Jesus tinha tirado a sua alegria, a sua felicidade, mas não, de jeito nenhum. Depois de 40 anos depois, Rufo passou a pregar o Evangelho do Senhor pelo mundo e Cirineu, velhinho, dava glórias a Deus. Amém? Assim como o sangue de Jesus Cristo, caído no chão, das suas pisaduras curava, ele diz agora, meus irmãos, em meu nome. Então vamos fazer uma oração agora, e o nome de Jesus Cristo garante a sua libertação, a tua cura. Fecha os teus olhos. Oremos então em nome do Senhor Jesus agora. Eterno e soberano Deus, mãos poderosas, Senhor, não só por um ano por causa da remissão do cordeirinho, mas mãos poderosas, Senhor, sobre o negócio desse papai, sobre o estudo desse filho, sobre o estudo desta filha. Ó Deus, prospera pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Mãos poderosas, Senhor, não pelo sangue do cordeiro caído no chão, pelas suas pisaduras, das suas pisaduras, mas pelo nome de Jesus. Sara de qualquer enfermidade o teu filho, liberta de qualquer enfermidade, Senhor, esta tua filha, este demônio perturbador que está levando esse pai à angústia, Senhor, por causa do filho perdido, da filha. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazareno, esta possessão do inferno caia por terra agora, em nome de Jesus, o eterno Senhor, e todo esse mal não volte nunca mais. Amém.